Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa história, a história de como uma crise financeira pessoal acabou por se tornar numa lição para um país inteiro. E tudo começou com um número: 800 euros. Bem, vamos lá imaginar este cenário. A maior despesa de uma família, provavelmente a prestação da casa, a duplicar. Assim, de repente. Passar de, digamos, 400 para 800 euros. É um verdadeiro pesadelo, não é? Pois foi exatamente isto que deu origem à nossa história de hoje. E a pessoa a quem isto aconteceu chama-se Pedro Anderson, um jornalista. A sua jornada, que começou num autêntico pânico financeiro, acabou por o transformar num especialista em finanças pessoais. E o seu percurso serve quase como um mapa para percebermos para onde é que o nosso próprio dinheiro às vezes esfuma sem darmos conta. Ora bem, se recuarmos a 1997, a vida corria sobre rodas. Um salário excelente, dinheiro a entrar de várias fontes, quer dizer, não havia grande necessidade de pensar em orçamentos ou em finanças. Mas, como a crise de 2008 veio provar, a estabilidade, quando não há um plano, pode ser uma ilusão muito perigosa. E este foi o número que fez soar todos os alarmes. A prestação da casa, que andava nos 400 euros, de repente duplicou para 800 euros por mês. Tudo por causa da subida da Euribor, aquela taxa de juro que mexe com os créditos à habitação. De um momento para o outro, a família fez as contas e percebeu que, dali a 3 meses, pura e simplesmente não ia ter dinheiro para pagar a casa. Foi um choque de realidade brutal. E o que esta citação tem de interessante é que nos mostra que nunca é tarde para aprender. A literacia financeira não é um clube exclusivo para economistas ou génios das finanças. Nada disso. É uma ferramenta essencial para toda a gente, a qualquer idade. E então, do pânico passou-se à ação. A primeira coisa que o Pedro e a mulher fizeram foi sentarem-se e fazerem esta pergunta, que é a pergunta fundamental. Para onde é que o dinheiro vai, afinal? Antes de pensar em cortar despesas, antes de pensar em investir, o primeiro passo é este, tão simples: saber. A solução que encontraram foi criar o que ele hoje chama de selfie financeira. É um retrato honesto, sem filtros, da nossa vida financeira. A ideia não é julgar se é bom ou mau, é apenas ter consciência. O processo é simples. Primeiro, listar tudo. Depois, analisar sem culpas. E só depois, então sim, agir para otimizar. E o resultado disto foi uma surpresa. Encontraram o que ele chama de gorduras no orçamento. E atenção, não estamos a falar de grandes sacrifícios, de deixar de viver. Estamos a falar daquelas pequenas coisas. 10 euros aqui, 15 ali, que, quando se somam, fazem uma diferença brutal ao final do mês. E para termos uma ideia do poder destes pequenos montantes, pensem neste número: 5 milhões de euros. É o que se gasta, por dia, em raspadinhas em Portugal. Todos os santos dias. É o exemplo perfeito de dinheiro que, se fosse redirecionado, podia mesmo transformar o futuro financeiro de imensas famílias. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. De um lado, temos um hábito que, estatisticamente, é uma garantia de perda de dinheiro. Do outro, se pegarmos nesses mesmos 25 ou 50 euros por mês e os investirmos, entramos num caminho de potencial crescimento. A escolha parece bastante óbvia, não é? E a magia por detrás deste crescimento todo tem um nome: juro composto. Pensem nisto como o efeito bola de neve financeiro. O dinheiro que se ganha começa, ele próprio, a gerar mais dinheiro. E com o passar do tempo, o crescimento torna-se exponencial. E para percebermos o impacto disto, olhem só para este gráfico. Investir 100 euros por mês, com um retorno médio de 8%, ao fim de 30 anos, pode resultar em 135 mil euros. Agora, se começarmos mais cedo e fizermos isto durante 50 anos, o valor dispara para quase 700 mil euros. O tempo é, sem dúvida, o ingrediente mais poderoso de todos. Mas, há aqui um mas. Ao contrário da emoção da raspadinha, investir não é nada sexy. Como diz esta citação, é um processo lento, metódico e, vamos ser honestos, um bocado aborrecido. E é precisamente por isso que funciona. Porque não é um jogo de sorte, é uma estratégia de paciência. E isto leva-nos a uma distinção que é fundamental perceber. Poupar é guardar, é ter o dinheiro seguro num depósito a prazo, em certificados de aforro, a protegê-lo. Investir, por outro lado, é pôr o dinheiro a trabalhar para nós, aceitando um risco calculado para que ele cresça e, muito importante, vença a inflação. Para quem quer começar a investir, mas não quer ou não sabe analisar empresas uma a uma, os ETFs são uma excelente porta de entrada. É como se fosse um cesto de compras. Em vez de comprar só uma maçã, compra-se um cesto com as 500 melhores frutas do mercado. O risco fica muito mais diversificado e de forma super simples. Mas, no fundo, o dinheiro não é o objetivo final. É apenas uma das 3 pernas daquilo a que podemos chamar o tripé da vida. Sem saúde e sem relações fortes com a família e os amigos, o dinheiro perde completamente o seu propósito.
Ele existe para dar estabilidade a estas outras duas áreas, que são as que realmente importam. E esta é, talvez, a grande lição de tudo isto. O objetivo não é acumular riqueza só por acumular. É construir um futuro onde se tem liberdade de escolha, estabilidade para lidar com os imprevistos da vida e, algo que é crucial, a dignidade de não ser um peso financeiro para os filhos. E terminamos com esta reflexão. As pequenas decisões que tomamos hoje, aqueles 5 euros da raspadinha ou os 50 euros que se investem, estão a construir a pessoa que seremos amanhã. A questão que fica no ar é que futuro é que estamos, neste preciso momento, a construir.